Hoje é o dia da lei de combate à gordofobia, por isso a gente bate papo com a treinadora Mônica Curi, que venceu a obesidade e criou um método para ajudar pessoas de várias partes do Brasil e do mundo a combater a doença também. E é claro que eu quero a sua participação, viu? Quem aí tá na luta para emagrecer? Muita gente, né? Ou você já venceu a obesidade, o sobrepeso, ou tá ali no processo, fala, olha, eu tô ali no processo, tô lutando para conseguir diminuir meus quilos. Manda foto pra gente se você tiver antes e depois aí na sua casa, do seu processo de mudança. Manda pelo nosso zap, 47 99101 5372. É importante a gente compartilhar essas nossas até pequenas conquistas, né? Para inspirar outras pessoas a mudarem e melhorarem os hábitos também, viu? E além disso, a gente fala sobre eleições. Eu recebo no estúdio a chefe do cartório do 97ª Zona Eleitoral de Itajaí para falar sobre o que pode e não pode no dia da votação. Muita coisa boa no Ver Mais dessa terça-feira para você. Vamos começar falando de saúde, gente. Um estudo feito pela Fiocruz mostrou que atualmente 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso. E até 2030 esse número deve chegar a 68,1%. A obesidade é uma questão de saúde pública e uma condição que leva as pessoas a enfrentarem um outro problema social, a gordofobia, que é o preconceito e discriminação contra pessoas com excesso de peso. Sabia que 85,3% das pessoas obesas no Brasil já sofreram gordofobia em diversos ambientes, inclusive dentro da própria casa? A obesidade é uma condição que requer tratamento e apoio e não motivo para discriminação. Para falar sobre esse assunto, eu recebo virtualmente a treinadora Mônica Curi, ela que é especialista em emagrecimento e performance esportiva. Eu fiz questão de trazê-la no programa hoje, mesmo que seja virtualmente, porque ela tem uma história maravilhosa. Além de ser uma profissional competentíssima que eu tive o prazer de conhecer ao longo da minha caminhada, ela venceu a obesidade e pode compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Minha amiga, bem-vinda ao Ver Mais. Eu vou sentar aqui para o nosso bate-papo. Um prazer recebê-la. Muito obrigada, o prazer é meu. Fiquei muito feliz com o convite, Marina. Primeiro, por ser com você, né? Uma pessoa que eu tenho maior carinho, maior admiração, uma super profissional. E segundo, por poder contribuir com as pessoas que sofrem com obesidade. Porque o mais importante de entender é que, assim, eu venci a obesidade, mas a obesidade ela é uma doença crônica que não tem cura. Então, um obeso, ele vai ser sempre um obeso. Por mais que ele esteja magro, ele tem que entender que ele tem que estar controlando aquela doença para que ele não volte a engordar. Minha amiga, e vamos começar contando um pouquinho da tua trajetória. Você conseguiu perder mais de 50 quilos. Conta pra gente como é que foi esse processo, porque não é fácil, né? Foi fácil mesmo. Tanto assim, que eu cheguei a emagrecer usando medicação e na época das anfetaminas, lá nos 80, 90, eu sempre fui uma criança gordinha, adolescente gordinha. Cresci uma adulta, obesa. E aí, o que aconteceu? Era um tratamento para emagrecer com anfetamina e depois outro. E eu cheguei a emagrecer, primeiro 30 quilos, engordei lá 40 e poucos. Depois emagreci os 40 e poucos, parava o tratamento, voltava a engordar. Por isso que eu falei da importância de entender que a doença crônica é que a gente tem que continuar o tratamento. Muitas vezes o obeso ele vai passar a vida em tratamento. Outras ele vai mudar o meio ambiente onde ele está inserido para ser o suficiente. Mas para mim, a grande virada de chave para isso parar de acontecer, parar de ter esse efeito sanfona gigantesco, foi entender que não se resolve nada amanhã, que a gente só tem o hoje, né? Então, assim, eu comecei a entender que se eu comesse demais no almoço, porque todo mundo que já fez dieta vai se identificar com isso. Chega um momento lá no dia que a gente erra, come um brigadeiro ali depois do almoço, aí o que acontece? A gente diz, hoje eu já estraguei a dieta mesmo, vou comer tudo que eu quero logo e amanhã eu volto. Esse amanhã eu volto não existe, porque o amanhã não nos pertence. E eu comecei a entender isso. A partir do momento que eu comecei a entender, eu comi o brigadeiro, mas eu vou fazer uma caminhada, eu comi o brigadeiro, mas em compensação eu vou comer menos na janta, eu comecei a emagrecer e não voltei a ganhar peso. Então foi essa a virada, e é isso que eu gosto de falar para todo mundo. É entender que a gente só tem o agora. Então, em vez de dizer amanhã eu faço dieta, diga assim, hoje eu faço a minha dieta, hoje eu como direitinho, hoje eu faço meu exercício e amanhã eu saio dela. Muito legal. E falando nisso,
Você criou, inclusive, um método super bacana, personalizado para ajudar outras pessoas, né, que estão também nesse processo de cuidar da saúde e de emagrecimento. Como é que funciona esse método que também te ajudou? Então, existe um treino ideal para emagrecimento para todos nós. Hoje a ciência avançou muito, a gente tem muitos estudos, muita comprovação científica de que o aeróbico vai ser benéfico para o emagrecimento, a musculação vai ser benéfica para o emagrecimento. Só que o que não funciona? Não funciona a pessoa não ficar naquilo que ela não gosta o tempo todo. Então a gente tem que entender quem é o cliente. Primeira coisa que eu faço, uma boa anamnese, quem é meu cliente? Quantas vezes ele está disposto a treinar? E aí organizar com ele o tempo que ele tem, porque se a pessoa não tiver 1 hora para treinar por dia, não adianta eu passar um treino de 1 hora. Vou ter que usar uma metodologia que seja mais eficiente em tempo mais curto, né? Então eu vou manipular os condicionantes do treino da pessoa até que ela tenha uma adesão total ao plano de treino, ou seja, fidelizar essa pessoa no exercício. E o exercício ele vai ser benéfico para muitas coisas. Ele vai combater depressão, ele vai afastar ali doenças neurodegenerativas, ele vai ter muitos benefícios. Passar aqui falando, a gente vai fugir do tema da obesidade, mas é importante fazer, só que a gente tem que fazer a pessoa gostar disso. Entender que ela pode fazer, que 20 minutos é melhor do que nada, e que 20 minutos pode ser extremamente eficiente. Então a metodologia ela é extremamente individualizada, mas ela trabalha muito com o emocional, fazer a pessoa se sentir bem no exercício, fazer a pessoa entender que ela faz um pouquinho do que ela não quer, mas por quê? Explicar para ela por que ela tem que fazer aquilo. E ela passa a olhar com mais amor para esse exercício, que antes era uma tortura e sem sentido para ela. Acompanhamento médico, com acompanhamento personal é importante, né? Inclusive, eu sei que você ajudou a muita gente vencer a obesidade. A gente tem imagens de antes e depois de muitos dos seus alunos, que inclusive alguns fazem até treino virtual, ou seja, hoje dá para treinar online e também conseguir resultado, né? Com certeza. Toda a tecnologia a meu favor, né? Não só clientes. Então dá para dar. Tem aplicativo onde vão exercícios, WhatsApp, tira dúvida. E eu gosto de dar esse suporte. De ver se eu começo a trabalhar treino. Eu já quero saber o porquê. Então, estimular mesmo. Porque todos nós precisamos, gente. Ninguém é animado sempre para treinar. Você pode ter objetivos? Pode. Só que não é todo dia que você acordou bem, não é todo dia que você está animado, não é todo dia que você está afim. Tem dia que você está cansado, tem dia que você está com dor muscular, tem dia que você está se sentindo fraco. Você brigou com seu parceiro, com sua parceira em casa e não está afim, mas é nesse dia que mais vai te fazer bem. Então a gente tem que trabalhar com o que as pessoas mais precisam, que é essa atenção, esse cuidado. E o paciente que trata a obesidade, ele precisa muito dessa atenção, desse cuidado, desse carinho, desse abraço. Porque como você mesma já falou no começo, todo mundo, quando você falou 83%, né, já sofreram algum tipo de gordofobia, eu duvido que não seja 100%. Eu passei muita gordofobia e a gente sabe que acontece muito. Às vezes a pessoa tá, né, naquela situação do não querer admitir, mas eu tenho certeza que 100% dos casos passam por situações. Então, o paciente ele não pode chegar no consultório do médico, não pode chegar ali no estúdio do personal trainer ou na academia e não se sentir bem, sentir vergonha de si, se sentir ali a pessoa culpando que ele é preguiçoso, que ele come demais. Gente, são inúmeras as causas da obesidade. E hoje, mais do que nunca, a gente tem muitos profissionais comprometidos, né, um grande grupo aqui dentro do Brasil, para cuidar disso, porque a gente já entendeu o tamanho do problema. Muito obrigada, minha amiga, pela sua presença. A gente vai colocar também o Instagram na tela. Ela dá sempre dicas para ajudar todo mundo, né, o máximo de pessoas possíveis nessa caminhada em luta contra a obesidade a favor da saúde. Minha amiga, obrigada pela presença, viu? Um beijo para você e até a próxima.